Então vamos começar, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Jesus, que prazer enorme estar na Tua presença, que bom poder compartilhar da Tua palavra, é tão bom estar entre amigos, estar entre irmãos, em família, que o Seu nome seja engrandecido, glorificado e exaltado neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Evangelho segundo o que escreveu João, capítulo 14. Evangelho de João 14, a partir do versículo 1. Traz um pouquinho para mim. Pode ser adoçante, uns 3 pinguinhos. Quem quiser o café já chegou, tá? João capítulo 14. Nós vamos falar hoje sobre a volta de Jesus Cristo. E aí tem uma série de textos. Não dá para esgotar esse assunto, é muito assunto, né? Muita coisa para ver. Mas o que a gente conseguir falar nessa noite, a gente vai tratar hoje. João 14, versículo 1. O primeiro a falar da volta de Jesus foi o próprio Jesus. Foi ele mesmo que falou. E aqui, obrigado, Deus abençoe. Aqui ele está se despedindo dos seus discípulos. Ele diz assim: não fiquem aflitos. Daqui uma semana ele vai morrer. E aí ele fala assim: não fiquem tristes. Não faz sentido, né? Na nossa cabeça humana, pensamento humano. Não fiquem tristes. Poxa, como é? O Senhor vai morrer. Jesus, gente, não é só que ele morreu, ele foi assassinado brutalmente na frente de seus amigos. Foi uma exposição, foi público, entende? Você ter uma pessoa que você ama muito e essa pessoa morre, é muito triste. Se essa pessoa é assassinada brutalmente, com requintes de crueldade, a tristeza eu acho que é muito maior. Se você presencia isso, se você vê o julgamento injusto, o julgamento de Jesus não poderia acontecer. Ele não foi só injusto, ele foi ilegal, não dava para acontecer. Os romanos não usavam barba, os judeus usavam barba. Então na crucificação eles costumavam arrancar a barba com as mãos, para humilhar o judeu. Deixava ele quase nu, com as roupas de baixo. Apanhou, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, zombando pelo fato dele se dizer rei dos judeus. Colocaram a coroa, pressionaram os espinhos de 5 a 7 centímetros, entrando no couro cabeludo, que é extremamente irrigado por sangue. Ele saiu muito sangue dele. Quando ele estava na cruz, ele já havia morrido, para fazer a confirmação de que ele havia morrido, colocaram uma lança do seu lado e saiu sangue e água, simbolizando que acabou, ele derramou até a última gota de sangue. Então essas pessoas, os amigos, principalmente mulheres, presenciaram a morte de Jesus, assistiram, viram, principalmente as mulheres. Uma semana antes, Jesus está falando isso daqui: não fiquem tristes, não fiquem aflitos. O reino de Jesus é completamente de ponta cabeça mesmo, né? Porque essa palavra que eu estou falando aqui, normalmente eu leio num velório. Eu costumo ler isso aqui num velório: não fiquem tristes. A pessoa do lado aqui chorando faz assim: como é que é? É o que Jesus falou na véspera da morte dele, ele falou: não fique triste. Por quê? Creiam em Deus e creiam também em mim. Continuação do versículo 2. Na casa do meu pai há muitos quartos. Eu gosto muito da NTLH, porque a revista corrigida, a nova Almeida atualizada, todas as a NAA, a NVT, a NVI, todas as outras versões não colocam assim. As outras versões dizem: na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Para nós, falamos o português, do nosso momento aqui, da atualidade. É diferente eu falar: vamos para minha casa, que na minha casa tem um monte de morada. Na minha casa há muitos aposentos. Na casa do meu pai há muitos quartos. Para mim é muito diferente isso daqui, porque quando fala que tem muitas moradas, dá a conotação de ter um monte de casinha, tipo um pombal. Quando fala na casa do meu pai há muitos quartos, vocês estão entendendo? Nós vamos ficar na casa dele
Nós vamos ficar na casa do Pai e ter um quarto para mim e para você. Deixa eu acabar de tomar meu café. Senão não vou tomar nunca. Bom, continuando no versículo 2. Eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou na frente e vou preparar lugar. Se não fosse dessa forma, eu já teria explicado para vocês. Versículo 3. Depois que eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei, e vos levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. No dia que Jesus voltar, aonde ele estiver, a igreja vai estar com ele. Nós nunca mais vamos nos separar dele, nunca mais. A agenda da igreja é a agenda de Jesus quando ele voltar. Aonde ele for, nós vamos estar. Versículo 4. Vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Vocês já conhecem o caminho. Os discípulos não estão entendendo absolutamente nada que Jesus está falando. E Tomé é o único corajoso de perguntar. Versículo 5. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde o Senhor vai. Eu não estou sabendo. Na casa do Pai do Senhor tem um monte de quarto. Do que o Senhor está falando? O Senhor chama Pai, o que a gente chama de Deus, que mora no céu. Como é que tem um monte de quarto lá? Como é que o Senhor vai para lá e vai voltar a buscar a gente? Ninguém estava entendendo. Como assim? Como podemos saber o caminho? Versículo 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Sou a verdade, sou a vida. Jesus utiliza o artigo definido aqui. Definido. Para quem é bom de português, o artigo definido define exatamente o que ele quer dizer. O caminho. Se Jesus dissesse, eu sou um caminho, indicaria que existem outros. Eu sou um caminho. Eu sou uma verdade, uma das verdades existentes. Eu sou uma das vidas. Não. Eu sou o caminho, só tem ele. Eu sou a verdade, não existe. As pessoas dizem hoje que existe um monte de tipo de verdade. Mentira. Eu tenho a minha verdade. Mentira. Não tem. Existe a verdade do Evangelho. O restante, se não está alinhado a essa verdade, é mentira. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. A única forma de chegar até o Pai é através de Jesus. Nós estávamos falando da corredenção, de um outro mediador. A igreja romana acredita que existem outros mediadores. Talvez não acredite mais, tomara que seja assim. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É através de Jesus. Então, João 14, Jesus está dizendo que ele vai voltar. É uma das primeiras oportunidades que ele já promete. Eu vou para o Pai e eu vou retornar para buscar vocês. Vamos para mais um texto, Mateus capítulo 24. Hoje nós vamos ler um montão de texto, e aí se alguém tiver sono, fica de pé e toma um café para você não perder, tá? João 14. Mateus 24. Eu acho que eu já estou dormindo já. Eu estava testando vocês. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou mandar o devocional diário. Esses dias eu estava pensando, será que alguém está ouvindo isso aqui? Eu vou mandar o devocional diário, vou mandar todo dia o mesmo, para ver se alguém repara, entendeu? Se alguém começa a reparar, porque tipo assim, ninguém fala, tá todo mundo quieto, todo mundo em silêncio, né? Vamos ver se alguém vai reparar. Pastor, irmão, tudo bom? Vamos ver se alguém vai reparar nisso. Mateus capítulo 24. Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse, vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Os discípulos de Jesus estavam de alguma forma, se vangloriando. Olha como o nosso templo é bonito para Jesus. Olha como o nosso templo é belo e tal. Aí Jesus falou, eu afirmo a vocês, não vai ficar pedra sobre pedra.
Essa profecia de Jesus aconteceu no ano 70 da era cristã. Teve um imperador chamado Tito, um general do imperador romano chamado Tito. Ele foi invadir Jerusalém e ele pôs fogo em Jerusalém por causa da revolta. Houve uma revolta dirigida pelos zelotes, um grupo, uma facção judaica, e aí ele pôs fogo em Jerusalém. O templo tinha no roda-teto muito ouro. E o ouro derreteu e ficou como se fosse um reboco na parede, o ouro derretido. Então, os soldados, na hora que esfriou, que apagou o fogo, que eles foram tentar tirar o ouro, eles não conseguiam tirar, mas a pedra dava para tirar. Então, o que eles fizeram? Tiraram pedra por pedra do templo, todas as pedras, retiraram para conseguir levar o ouro para casa. A profecia de Jesus se concretizou exatamente no ano 70. Versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, e então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e tudo acabar? Perceba que essa história de querer saber o dia exato que Jesus vai voltar não é novo, já é muito antigo. Espanta esse gatinho aí, senão ele depois vai disparar o alarme de noite e eu vou ter que... E quem que é esse gatinho aí? Acho que é da veterinária. Ah, é? Outro dia eu fui sair de casa, na hora que eu fui sair de casa, abri o portão assim e entrou um coelho dentro da minha casa assim, correndo, ele só fez uma curva assim, ó, e já saiu de novo. E tinha umas duas vizinhas correndo e pega, e correu para lá, e aí já tinha gente em cima vindo e espantando e tal, aí conseguiram espantar para dentro da minha casa de novo. Aí eu fechei o portão, entrou duas pessoas e gente, eu nunca vi um animal tão rápido. Quando finalmente conseguiu pegar o coelho assim, que levantou, ela olhou para mim: de quem é esse coelho? Falei, eu não sei. Eu não sei. Eu achei que era seu. Ela falou, não, estava aqui. Eu falei, ué, e você pegou o coelho? Aí a outra mulher: de quem que é esse coelho? Eu não sei. De quem que é esse coelho? Até o coelho falou: de quem que eu sou? Todo mundo estava sem saber. Bom, até hoje acho que não encontraram o dono do coelho. Da Alice? Bom, não é de hoje que as pessoas querem saber que dia que Jesus vai voltar. Ao longo da história, muitas pessoas profetizaram, afirmaram: tal dia ele vai voltar. Inclusive, eu vou mandar para vocês um episódio dos Simpsons. Não sei se vocês já assistiram o arrebatamento nos Simpsons, já viram já? Acontece o arrebatamento, aí tá o cara, tipo um empresário, dentro de uma limusine assim, ele tá beijando a secretária. Aí, do nada, o motorista dele é arrebatado. Aí o carro, bate assim, né? Aí ele: cadê o meu motorista cristão? Aí começa uma catástrofe e tal. Depois eu vou mandar para vocês. Mas o Homer Simpson, ele tenta adivinhar o dia que Jesus iria voltar. Então não é de hoje, os discípulos querem saber: Jesus, conta. E aí você vê que eles vão no particular. Jesus, conta pra gente que dia que o Senhor vai voltar? Bom, versículo 4, Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão um montão de gente. Não tenham medo quando ouvirem. Então, primeiro sinal: barulho de batalha e notícia de guerra. Guerra é o primeiro sinal da vinda de Jesus. Desde que o mundo é mundo, nós temos guerra, vamos ser sinceros. Um irmão matou um outro irmão por causa de um culto, né? Um queria que o culto dele fosse melhor do que o outro, e Deus recebeu só de um, causou aquele constrangimento. Então, desde que o mundo é mundo, tem guerra, tem disputa por causa de um pedaço de terra, de território, de domínio, por causa de mulheres, por causa de riquezas, sempre teve. Mas, historicamente, nós temos duas grandes guerras no último século, né? Eu sei que a Segunda Grande Guerra acabou em 1946, eu não sei dizer exatamente as datas, mas as duas foram no século passado. Duas grandes guerras consideradas como sendo mundiais.
Isso é inédito. Nós nunca tivemos conflitos no mundo que mobilizou o mundo inteiro. Isso nunca aconteceu. Sempre região, localidade. Agora, mobilizar o mundo, no último século, aconteceu em 2 oportunidades, tá? Bom, vamos para o próximo sinal. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não é o fim, não. Versículo 8. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Então, para as mulheres que já tiveram filhos, e não foi o modo cesárea, né, ou que sentiu as dores de parto, começa uma contração espaçada. É uma dor que parece que o filho vai nascer, né? Tem mulher que liga, meu filho vai nascer. Mas você está sentindo contração de quanto em quanto tempo? De 3 em 3 horas. Ih, meu filho. Vou contar aqui para vocês um segredo aqui, que ninguém está vendo nós aqui online. Quando o João foi nascer, a Amanda optou pela cesárea por uma série de questões. Quando eu cheguei, tinha uma mulher tendo um bebê de parto normal. Não sei se era um bebê reborn gigante, eu não sei. Eu sei que era o seguinte: a mulher estava num desespero. Aí eu falei para a enfermeira: meu Deus, tem como alguém ajudar? Porque você ouvir uma pessoa gritando é muita aflição, né? Tem como alguém ajudar? Aí a enfermeira olhou para mim: moço, esse bebê vai nascer só amanhã. Teve? É muito sofrimento mesmo? Não era para falar nada. Aí ela, parto normal, Foi cesárea? É muito sofrimento, né? E começa mais espaçado mesmo, já uma dor agoniante, né? Parece que vai nascer, mas olha como Jesus explica. Isso aqui é o princípio das dores. Então, gente, está só começando. Tá? Esse bebê vai nascer só amanhã. Vamos continuar o texto. Versículo 9. Depois vocês serão presos e vocês serão entregues para serem maltratados. Vocês serão mortos. Jesus promete para os seus seguidores: vocês serão maltratados, mortos, e todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Da mesma forma que fizeram com Jesus, vão fazer com vocês. Jesus disse para os discípulos: se o mundo te odiar, e aí você está ouvindo um rei, né? Imagina a expectativa dos discípulos. Um rei dizendo: se o mundo odiar vocês, novamente, só mais um parênteses, baseado no que eles ouviam no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Se alguém te matar, mata ele. Entende? Se alguém tentar te matar não, né? Como é que você vai voltar para matar? Se alguém matar um membro da sua família, vai lá e mata um membro da família dele. Olho por olho, dente por dente. Agora Jesus: se o mundo te odiar, lembre-se, ele me odiou primeiro. O mundo não odeia o cristão por causa da gente, porque a gente vem para a igreja e a gente toma banho, vem perfumado e a gente vem bonito e penteia o cabelo para vir na igreja. Não. O mundo odeia o cristão por causa de Jesus. É Jesus que é odiado. É Jesus que não é suportado. E ele diz: como sinal da sua volta, vocês, meus seguidores, serão perseguidos, serão entregues à morte e serão odiados pelo mundo. O mundo vai odiar. O mundo vai odiar os cristãos. A mídia vai odiar. A mídia tem ódio mortal dos cristãos. Ódio. Versículo 11. 10. Nessa época, muita gente vai abandonar sua fé e vai trair e odiar uns aos outros. Versículo 11. Então muitos falsos profetas irão aparecer e vão enganar muita gente. Vai aparecer muitos falsos profetas. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. É tanta maldade hoje no mundo, né? Tem uma série nova, não sei se é Netflix, Tremembé. Quem já viu nas redes sociais? Alguma? Viu propaganda? Eu não vi a série ainda. Faz tempo que eu não consigo ver, mas eu vi a propaganda. E aí um dos casos que chocou o Brasil é da Ana Carolina Jatobá, que sufocou a sua afilhada, né? E o pai da menina, da Isabela Nardoni, jogou a menina do 8º andar
E quando a mãe chegou e prestou os primeiros socorros, ela ainda estava viva. A Bíblia está dizendo que a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muita gente vai se esfriar. Tem muita gente que não consegue acreditar em Deus porque vê tanta maldade no mundo. E aí o primeiro questionamento é, se Deus é tão poderoso, se Deus é amor, por que Ele não evita o mal? Por que Ele não evita o mal de acontecer? Só existe uma possibilidade do amor existir. É por intermédio da liberdade. Se você é programado, ou se você é obrigado a amar alguma coisa, você não ama realmente. Hoje eu estou comemorando 9 anos de casamento. Aqui com vocês, hein? Nem estou com a minha esposa, hein? Provavelmente quando eu chegar em casa ela vai estar dormindo, inclusive. Mas eu provo que eu amo a Amanda porque eu tenho a liberdade de amar outras pessoas. E ela também. Ela também tem a liberdade de amar outras pessoas. Só existe amor por intermédio da liberdade. O homem pode amar a Deus por escolha. Se ele escolher o mal, Deus permite. Nada fica sem consequência, tá? Deus não é esse tipo de Deus que tem prazer na maldade, não. Ele sangra. É muita dor para Deus ver seus filhos sendo mortos dessa forma. É muito sofrimento, tá? Mas só existe amor porque existe liberdade. Deus permite o ser humano de escolher amá-lo, de escolher servi-lo e segui-lo. Eu posso não estar aqui. Eu posso, se eu não quiser, eu não quero ir para a igreja, eu não quero servir a Deus. É uma escolha. Eu quero servir a Deus, eu quero orar, eu quero conhecer sua palavra. É uma escolha, eu sou livre para amá-lo. Certo? A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim vai ser salvo. Tem que ficar firme até o fim. A boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. E então virá o fim. Bom, vai ter guerra, os cristãos vão ser perseguidos. Acontece guerra ou não? Os cristãos são perseguidos? Já acontece, né? Talvez não no Brasil, né? Nossa igreja é meio Nutella, vamos ser sinceros, né? Aqui, que perseguição que a gente tem? A gente fala, não, tem um rapaz que tira sarro de mim na escola, na faculdade. Não, gente. Lá tem país, Afeganistão, eu sou crente. Você é crente? Então vai para o fim da fila. Aí ele vai para o fim da fila. Aí chega alguém muçulmano, você é cristão? Sou. Então eu vou passar à sua frente. Porque o cristão está numa casta menor do que o muçulmano. O cristão tem que pagar mais imposto nesse país. Mais imposto. Esse é um país que ele ainda pode dizer que ele é cristão. Existe. Se você olhar o mapa mundi, existe um espaço chamado janela 10x40. É 10x40. Esse é o local do mundo onde a igreja é mais perseguida. Onde o evangelho não pode ser divulgado, propagado, anunciado. Não tem Bíblia. Os cristãos que existem lá são perseguidos. Eu vou mandar no grupo para vocês a história dos 21 irmãos copta, de uma igreja copta, egípcia, né? E aí eles foram mortos no norte da Líbia. Foi televisionado. Foi apresentado para o mundo inteiro. Degolaram eles. Então, vai ter guerra. Os cristãos vão ser odiados. Acontece isso ou não? Falta uma coisa aqui. Versículo 14. A boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Toda a humanidade. O mundo inteiro vai ouvir falar de Jesus. Do bom evangelho, da boa notícia. Evangelho, essa palavra é emprestada do latim. Em latim, evangelium. O que era o evangelium? Era uma notícia, Thaís, que era divulgado em todo o Império Romano. Por exemplo, nasceu o filho do imperador. Evangelium, boa notícia. Nasceu o filho do imperador. Vencemos uma batalha na Galácia. Anexamos um novo território. Evangelium, boa notícia. Anexamos um novo território. Aí Jesus empresta essa palavra do latim e diz: a boa notícia do Evangelium do reino de Deus
será anunciado no mundo inteiro. O império de Satanás é chamado de império das trevas. E o de Deus é chamado de reino. Qual dos dois é maior? Um império, esquece Deus e diabo. O que é maior na história da humanidade? Império ou reino? Na opinião de vocês, o que é maior? Um império ou um reino? Você acha que o reino é maior? Vamos ver os principais reinos da história da humanidade. Qual vocês lembram? Tem o da China, né? Império chinês, Império mongol. O romano era o quê? Império. Era grande, né? Foi todo mundo conhecido. O império é maior do que os reinos. Os reis, normalmente, são menores do que os impérios. São menores. Os impérios conquistam novos reinos, anexam esses reinos e se tornam comandantes sobre esses reis. O imperador Nabucodonosor, ele comandava diversos reinos ao seu redor. O imperador César tinha diversos procuradores, diversos reinos. Na visão que Daniel tem, em Daniel capítulo 7, ele fala de todos os impérios da história da humanidade. Babilônia, Grécia, Medos e Persas e Império Romano. Os 4 em sequência, os 4 maiores impérios. Vem uma pedra, sem auxílio de mão humana, e atinge os pés da estátua e derruba toda aquela estátua. O que é essa pedra? O reino de Deus. Nos impérios haviam escravos, submetidos ao imperador. No reino existem servos. Essa é a diferença. Jesus não é imperador, ele não impõe, ele é um rei. É muito diferente. No dia que eu tiver a oportunidade, eu vou trazer uma mensagem só a respeito disso, das diferenças de um reino para um império. Só que a Bíblia diz, império das trevas e reino do Filho do seu amor. É diferente. Jesus disse que as boas notícias do reino dele seriam anunciadas no mundo inteiro. Vocês acham que é difícil disso acontecer ou é fácil? Primeiro, vocês acham que já aconteceu? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Vocês já estão pegando o esquema do que eu pergunto primeiro, né? Ele diz que a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Se a boa notícia do Evangelho de Jesus já tivesse sido anunciado, o fim já viria. Né? É logo depois, o fim já vem. Agora, a segunda pergunta, vocês acham que é difícil disso acontecer hoje ou é fácil? Quem acha que é difícil? Da mensagem chegar no mundo inteiro? Gente, se o Neymar abrir uma live agora, se ele abrir uma live no Instagram, quantas milhões de pessoas assistem simultaneamente, vocês acham? Eu sei que eu não sou uma desses milhões. Provavelmente nenhum de nós, né? Mas, sei lá, vai... Não, mas a referência que eu quero dizer é que alguns influencers, que não têm relevância nenhuma para a história da humanidade, ou para a sociedade atual, se eles abrirem uma live agora, milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro assistem. Quando eu era criança, e aí vinha um pregador e falava assim, então, todas as nações estarão olhando para Israel. Eu falava, mas como? Como que todo mundo vai estar olhando para Israel, gente? Aí eu ficava imaginando de bater, eu falei, como que eu vou ver Israel daqui? Eu não consigo ver nem São Carlos, né? Vocês acham que hoje é possível o mundo inteiro ver um acontecimento simultâneo ou não? Não sei se vai ser o Neymar que vai ser o repórter, eu acho até que não vai ser ele, né? Porque a irmã não vai assistir a live dele, mas ela já está evangelizada.
Então é o seguinte, não é difícil disso acontecer. Não é. A gente acha, pelo fato do país ser fechado e os governos se opor à pregação do evangelho, é muito difícil. Não, não é. Não é. Tem um ministério, isso aqui até me emociona. Eles vão na Coreia do Sul, o país mais fechado para o evangelho hoje é a Coreia do Norte. Eles enchem balões de gás hélio com o evangelho segundo Marcos escrito todo nele assim. E soltam os balões para o vento levar os balões até a Coreia do Norte. Como eles não têm acesso à Bíblia, chega um balão voando, do nada, ninguém sabe o que é, aí esse balão em algum momento cai, estoura, e aí eles leem o Evangelho segundo Marcos. Deus sempre tem os seus meios, Ele sempre tem os seus modos. Jesus fala que o vento sopra onde Ele quer, e toda vez que eu vejo esse negócio do balão, eu lembro desse texto. O vento sopra para onde Ele quer. E aí os missionários vão lá na fronteira com a Coreia do Norte, correndo risco de vida, e soltam o balão, e aí o Espírito Santo sopra esse balão para onde Ele quer. E aí cai na casa de alguém, e esse alguém conhece Jesus por intermédio de um balão. Você provavelmente já ouviu falar de alguém que se converteu porque leu um panfleto caído na rua. O Paul Young-Cho, o pastor da maior igreja do mundo, ele fez um voto uma vez que ele queria evangelizar uma pessoa por dia. Aí teve um dia que ele não tinha evangelizado ninguém, mas estava uma chuva torrencial. Não era uma enxurrada na rua, era uma correnteza. Ele saiu de casa com o guarda-chuvinha, rapidamente o vento levou o guarda-chuva, começou a se molhar todo. Tinha uma senhora sendo levada pela enxurrada. Ele ajudou a senhora. Aí falou de Jesus para a senhora e a senhora se converteu naquele dia. O vento sopra para onde Ele quer. Então o Evangelho de Jesus pode chegar a qualquer hora, a qualquer momento, aonde Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Não dá para segurar, não dá, é impossível. Foi com um sonho. Você sonhou? Foi com um sonho. Olha que bênção. Eu sonhei que eu estava numa festa, dentro de uma van, e aí eu estava indo para um show. E aí eu passava na frente da igreja e via o povo da igreja cantando, ouvia gente falando em línguas, e estava muito bonito. E aí eu pedia para o dono da van parar. Aí eu falava para ele parar para descer, eu queria ficar ali. Aí eu descia, no que eu descia, um anjo pegava na minha mão e falava assim, tá vendo? O seu lugar é aqui. Uau, meu Deus! Que sensacional, meu Deus! Obrigado, tá aí. Dá para pregar? Deixa eu contar. Tem um missionário no Paquistão, não sei se alguém já viu esse missionário, eu já postei um dia dele. Ele lá no Paquistão, algumas pessoas vivem como escravos, crianças inclusive, e ele compra essas famílias. Ele arrecada o dinheiro no Brasil, ele compra, já são mais de 100 paquistaneses que ele comprou. E aí ele compra e aí ele prega o evangelho nesse dia. Falou, eu estou comprando vocês, eu estou simbolizando Jesus, porque Jesus nos comprou também e tal. E aí ele estava num podcast, aí ele estava falando assim, então, a gente se reúne num lugar, a igreja é perseguida lá, os cristãos são odiados lá no Paquistão, mas de repente chega um paquistanês do nada, assombrado, às vezes chorando, com os olhos arregalados, aí ele fala, eu acabei de ver um homem com o rosto resplandecente, e aí ele me falou, eu sou Jesus, eu sou o Salvador da sua alma, e você precisa aprender de mim nesse endereço. E dá um papel para o paquistanês. E aí ele chega, então, ele mandou vir nesse endereço. Está tendo um culto, está tendo um ensino bíblico. Então o vento sopra onde Ele quer. Né? Jesus encontrou você, encontrou a mim, encontrou todos nós. Um dia Ele nos encontrou, de alguma forma. E eu não sou calvinista. Eu acredito na liberdade. Um dia eu falei, eu quero esse Jesus. Mas foi Ele que me encontrou primeiro. Foi Ele que colocou, sabe, alguma coisa no meu coração que eu entendi. Meu Deus, como eu preciso de Deus. Eu preciso dEle.
Entende? Então, o Evangelho de Jesus vai ser anunciado em todos os lugares. E aí vai acontecer o fim. Vai chegar ao final. Bom, vamos pular do versículo 15 para o versículo 29. Depois daqueles dias de sofrimento, o sol vai ficar escuro. A lua não vai brilhar mais, as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo das nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. De um lado até o outro. O sol vai se escurecer, a lua não vai dar o seu brilho, as estrelas cairão. O Filho do Homem vai aparecer e todo olho verá, com poder e grande glória. Ele vai dar ordem a um anjo e ele vai reunir todos os escolhidos ao redor do mundo. Ao soar da trombeta, da grande trombeta, toda a igreja vai ser reunida junto com Cristo. Agora nós temos a lição da figueira, versículo 32, versículo 36. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Quanto tempo Noé demorou para construir a arca? Quem sabe? 300 anos, 100 anos, quem dá mais, quem dá menos, vai ser por aproximação? 100 anos? Foi por volta de 100 anos que ele levou para construir a arca. Noé anunciou, ele disse assim, vai chover na terra que vai encher a terra. Sabe qual que era a grande questão da época? Não chovia. Nunca tinha chovido na terra. A Bíblia diz que o que regava a terra era o orvalho que caía de noite. Aí chega um homem barbudo, sei lá se era barbudo, eu acho que era. Pelo menos o filme apresenta ele barbudo, né? Barbudo igual eu. Provavelmente não tinha lâmina. Ele era barbudão, né? Aí cabeludo, doidão. Vai chover que vai inundar a terra. Quem acreditou? Ninguém. Só a família dele acreditou. Aí ele começa a construir um barco. Nunca ninguém viu barco daquele tamanho. Aí de repente aparece um monte de animal e começa a entrar na arca. E aí de repente começa a chover. Choveu 40 dias e 40 noites. Deus abriu as comportas do céu e da terra. Brotou água de dentro da terra. E encheu o mundo todo. Jesus está dizendo... Versículo 37, a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia. Festa. Está todo mundo tranquilo, todo mundo comendo, bebendo. Os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todo mundo. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 homens estarão no campo trabalhando. Um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Quem vai ser levado? Eu também. Não é possível que vocês não tenham essa convicção, ou pelo menos o desejo. Até nessa vocês quiseram permanecer em silêncio. Não acredito. 2 homens estarão no campo e um será levado. Leu 41 só para confirmar. 2 mulheres estarão no moinho, moendo trigo. Uma será levada e a outra será deixada. Quem vai ser levada? Se tiver 2 trabalhando, você fala, sai de perto de mim aqui. Vai que... 2 mulheres vão estar no moinho moendo trigo. Meu Deus, ninguém nem moe trigo mais, né? Não, é só uma aplicação aqui, que Jesus está querendo dizer que as pessoas... Percebe que vai ter uma proximidade?
Vai ter gente próxima a você, que convive com você, no seu círculo de amizades e de relacionamentos, e você vai ser levado e a pessoa vai ficar. É isso que Jesus está explicando. Fiquem vigiando, porque vocês não sabem que dia vai chegar o Senhor. Ninguém sabe. Existem sinais que apontam, mas saber o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Lembrem disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ele ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, porque o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. O Filho do Homem vai chegar na hora que as pessoas não estão esperando. As pessoas vão estar comendo e bebendo, se divertindo e vivendo normalmente, e ele vai chegar. E ele vai levar aquele que tem o nome escrito no livro da vida, que tem um relacionamento com ele. Certo? Está dando medo ou está trazendo esperança? Não é no real. Tem um hino bonito. Tem um hino bonito, depois eu vou mandar no grupo lá. O hino diz assim: ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Imagina ver o rosto de Jesus. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. A nossa vida não é alegre 100%, viu, gente? A gente tem alguns momentos de felicidade, de alegria. Mas Jesus disse que os seus seguidores seriam perseguidos, entristecidos, humilhados por causa do nome dele. Então a nossa vida aqui, ela é bastante aflição mesmo. Mas tem uma promessa de que naquele dia toda lágrima será enxugada. Eu tenho 2 filhos, quando os meus filhos choram, eles choram de fazer lama nos pés mesmo. É impressionante. Porque eles estão assim, normal, eles... E aí escorre lágrima. Eu falo, onde é que essa lágrima estava pronta aí, esperando para sair, né? E aí quando eu consolo eles aceitam um consolo tão rápido, que às vezes eles estão com o rostinho molhado de lágrimas, mas já mudou, já estão consolados. E aí o que todo pai e mãe faz? Seca as lágrimas, porque aí já mudou. E aí Jesus promete isso. Secar as lágrimas é porque a gente vai ser consolado. Né? Não tem hora que a gente... Principalmente, eu acho que luto, né? Eu acho que é a principal hora, luto, na morte, parece que nada consola a gente, né? E aí a Bíblia diz que nós vamos ser consolados. Vai acabar a dor, tristeza, saudade, todas as coisas serão novas. Sensacional, né? Vamos para um texto escatológico, Daniel, capítulo 9. No discipulado eu já li algum texto de Daniel, ou vocês nem sabiam que tinha esse livro? Não? Daniel capítulo 9. Daniel é o João do Antigo Testamento, viu? Os 2 eram velhos quando tiveram a visão do Apocalipse. O anjo, quando se apresenta a Daniel, ele fala assim: Daniel, você é muito amado. E João se declara como um apóstolo a quem Jesus amava. Daniel capítulo 9, versículo 20. A profecia das 70 semanas. Preste atenção nessa profecia. Daniel faz quase 500 anos antes do nascimento de Jesus. É no exílio babilônico. Ele está vivendo como escravo, em termos, né, escravo na Babilônia. Versículo 20. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e confessava o pecado do povo de Israel, lançava minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o anjo, o Gabriel falou com quantas... Vocês lembram alguma pessoa que o Gabriel falou? Alguma pessoa importante? Maria. Quem mais Gabriel falou? Com o próprio Lúcifer, né? Se não me engano, foi. Tem um conflito. O Gabriel não teve autoridade para repreender o príncipe da Pérsia. Quem teve que ir lá foi Miguel. Aí nós vamos ver isso no discipulado nível 2, tá? Nós vamos ver essa história aí. Mas Gabriel é um anjo mensageiro, ele só passa mensagem. Ele falou com José, ele falou com Zacarias,
Ele falou com um montão de gente. Ele é só mensageiro, ele só passa uma mensagem. Desculpa, qual versículo nós estávamos? 21. Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando, tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria me dar instrução e ele falou comigo assim: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo isso a você, porque Deus te ama muito. Meu Deus do céu, se um dia aparecer um anjo para mim, nunca vi um anjo. Já viu anjo? Não, só na TV, né? Aqueles de cabelinho enroladinho. Se um dia aparecer um anjo para mim e falar: Everson, você é muito amado, não sei nem qual. Quem que fala? Não é possível. A mãe até pode falar, mas a esposa não fala. Então, o anjo fala para Daniel: você é muito amado. Homem muito amado. É muito forte isso, né? Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. 70 semanas é para o povo de Israel e para Jerusalém. É isso que ele está falando. Seu povo, sua santa cidade. Para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado e para expiar a iniquidade. Expiar é fazer o sacrifício. Para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. 70 semanas estão destinadas para o seu povo, para a sua santa cidade, para fazer um montão de coisas. Quais são as principais? Ungir o santo dos santos e dar fim ao pecado, fazer o pagamento do pecado. Versículo 25. Saiba e entenda isso. Eu estou lendo, gente, eu não estou lendo na NTLH, tá? Vocês perceberam? Eu estou lendo na NAA. A NTLH, nesse texto, ela não fica muito claro. E de todos os textos que eu gosto da NTLH, nesse eu leio a NAA, tá? Então desculpa aí, mas... Versículo 25, saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido. Quem é o ungido? Com U maiúsculo. Está minúsculo? O príncipe está maiúsculo ou minúsculo? Então está errado. O seu está como? É para estar maiúsculo. A sua versão qual é? Deixa eu ver aqui. Almeida Revista e Atualizada. Então, a nova Almeida e Atualizada, que é o que eu estou usando, a NAA, está em maiúsculo. O texto original é um texto que indica o plural majestático, nesse texto aqui. Tem que estar maiúsculo. É um ungido com U maiúsculo. É o príncipe com P maiúsculo. Quem é o príncipe com P maiúsculo, ungido com U maiúsculo? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Mashiach, Messias, o ungido, o Cristo. Então, desde que foi dada a ordem para restaurar Jerusalém até a vinda de Jesus, haverá 70 semanas. Haverá 7 semanas e 62 semanas. 62 mais 7 dá 69. Semanas aqui é uma figura, cada semana tem 7 anos. Então, 62 semanas de 7 anos dá 490 anos. De quando foi dada a ordem pelo rei Dário de reconstruir Jerusalém até o início do ministério de Jesus dá exatamente 490 anos. Exatamente. 490 anos. Como é que Daniel sabia disso, hein, gente? 500 anos antes de Jesus. Como, né? É só Deus para fazer uma coisa dessa mesmo, né? Haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas. Jerusalém vai ser reconstruída porque tinha sido destruída pela Babilônia. Mas será um tempo de muita angústia. Nos dias de Jesus, quem dominava Jerusalém? Nos dias de Jesus, que império dominava Jerusalém? Romano. O Império Romano.
Versículo 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. O ungido foi morto ou não? Foi ou não? Jesus foi morto ou não? O povo, agora ponto final. Ponto final. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, Jerusalém de novo, e o santuário, o templo. Eu acabei de citar para vocês que no ano 70 da era cristã entrou um general chamado Tito e ele destruiu Jerusalém e o templo. Daniel está dizendo, depois de 62 semanas, o ungido será morto. Jesus vai morrer. E vai vir um príncipe que vai entrar em Jerusalém, vai destruir Jerusalém e destruir o templo. Seguindo o texto. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Até o fim. Tem guerra em Israel hoje ou não? Quanto tempo faz desse texto aqui? E tem guerra hoje lá ou não? Tem gente que é morta lá ou não? De forma terrível. É horrível ver os vídeos dos palestinos e de Israel contra a Palestina também. É horrível. Lá, guerra é horrível. Guerra é horrível em todos os âmbitos. Até o fim haverá guerra. Versículo 27. Ele, com E maiúsculo. Vocês acham que está falando de quem? Hã? Ele fará aliança com muitas pessoas na última semana. Agora nós temos uma divisão. Nós temos uma divisão de entendimento entre os cristãos. A maior parte das igrejas pentecostais, maior parte, entende que Jesus volta antes da grande tribulação. São os chamados pré-tribulacionistas. Alguns irmãos creem que Jesus vem depois da grande tribulação. E aí, esse versículo é um dos versículos-chave. Porque quem acredita que Jesus vem depois da grande tribulação, interpreta esse versículo como sendo Jesus fazendo aliança com muitas pessoas e morrendo na última semana. Quem é pré-tribulacionista entende que o ele aqui é o anticristo. Ele fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, qualquer um de vocês já ouviu falar que quanto tempo vai durar a grande tribulação? 3 anos. Por quê? Por causa desse texto, das 70 semanas de Daniel. Então, o pré-tribulacionista acredita que a grande tribulação vai durar 7 anos, os três primeiros anos e meio vão ser de paz, e os 3 anos e meio últimos vai ser de perseguição. É assim que o pré-tribulacionista entende. O pós-tribulacionista não sabe dizer quanto tempo vai levar a grande tribulação. Porque no entendimento do pós, nenhum texto declara explicitamente, abertamente, quanto tempo vai levar. O pré-tribulacionista olha para esse texto e ele diz: quem vai fazer aliança com muitas pessoas é o anticristo. E ele vai ser durante 7 semanas, vai ser durante a última semana. As semanas aqui duram quanto tempo? 7 anos, então dá para entender que a grande tribulação vai ser de 7 anos. Certo? Então essa é a primeira oportunidade que nós temos uma divisão de pensamento. Pré-tribulacionistas, Jesus volta antes da grande tribulação. Então como que o pré-tribulacionista acredita? Num abrir e fechar de olhos, Jesus vem, ele não desce na terra, ele para nos ares, soa as trombetas e a igreja é tirada daqui. Sobe com Jesus para o céu, na casa do Pai, e lá tem o que nós chamamos de bodas do Cordeiro. O que acontece lá? O casamento de Jesus com a sua noiva. 7 anos se passam. O que está acontecendo na terra? Grande tribulação. 7 taças, 7 trombetas. Deus derramando a sua ira sobre a terra. É isso que está acontecendo aqui na terra. Depois desses 7 anos, Jesus volta com a igreja em glória. Todo olho vê, ele desce em Jerusalém, ele, num sopro, ele acaba com o anticristo, com o falso profeta, ele prende Satanás e durante 1000 anos ele reina na terra junto da igreja. Assim,
é a visão pré-tribulacionista da maior parte das igrejas pentecostais. Por que a maior parte das igrejas pentecostais acredita no pré? Tem uma moça, uma irmã chamada Margaret MacDonald, no século XIX. McDonald's, você pensou no lanchinho? Não é ela, é parente. Ela era inglesa. Ela sonhou que Jesus voltava antes da grande tribulação. E ela falou para um teólogo chamado John Nelson. O John Nelson é o escritor de uma Bíblia famosíssima chamada Bíblia de Estudo Scofield. Essa Bíblia de Estudo Scofield é a Bíblia mais usada na Rua Azusa, em 1904, em Los Angeles. Na Rua Azusa Luiz Franciscon, da Congregação Cristã do Brasil, e outras igrejas, ele passou nessa cidade. É o quê? Ele passou, ele teve uma experiência, ele era presbiteriano e ele teve uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Ele tinha sido batizado de criança e fez um entendimento ali que era necessário o batismo por imersão. Ele foi para a Argentina, ele começa uma igreja na Argentina, ele veio para o Brasil, ele começa uma igreja no Brasil também, que a gente chama hoje de Congregação Cristã no Brasil. Ela foi chamada até 1936 de Congregação Cristã do Brasil e teve que mudar o nome dela. O Luiz passou pela Rua Azusa. Outros missionários que passaram, Gunnar Vring, que eram missionários suecos. Eles, o primeiro lugar evangelizado pelo irmão da congregação foi Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná. O primeiro lugar evangelizado por esses missionários que fundaram a Igreja Assembleia de Deus foi no Belém do Pará. Então nós tivemos dois... Hã? Não, o que eu estou querendo dizer, presta atenção no que eu estou querendo dizer. Teve um movimento pentecostal de um teólogo chamado John Nelson. Ele escreveu uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Scofield. Essa Bíblia de Estudo Scofield foi densamente popularizada pelos irmãos pentecostais. É por isso que numa igreja pentecostal é natural falar que Jesus volta antes da grande tribulação. Um irmão acreditar que Jesus volta depois da grande tribulação, entre os pentecostais, é uma aberração, é o ponto fora da curva. Entre os irmãos reformados, presbiterianos, batistas reformados, lá, é lógico, na escola bíblica eles são ensinados que Jesus volta depois da grande tribulação. Entende? Então eu estou apresentando as visões para vocês, a história, por quê? Porque nesse texto, a divisão começa aqui. Um está entendendo que o texto está dizendo que Jesus vai fazer aliança na última semana. E Jesus, na última semana, olha o que o texto diz. Na metade da semana, da última semana, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de cereais. O pré-tribulacionista entende que o anticristo vai, no meio da última semana, ele vai tentar se assentar no lugar que pertence a Deus, Israel vai se revoltar, entende? E aí começa a grande tribulação. E ele vai fazer cessar a oferta de sacrifício. Só que é o seguinte, desde a destruição de Jerusalém não tem mais sacrifício. Nenhum judeu consegue sacrificar demais hoje. Não consegue. Na visão pós-tribulacionista, eles entendem que quem faz cessar o sacrifício é Jesus. Por quê? Porque Ele é o sacrifício supremo. Ele faz todo o restante perder o sentido. Olha o que a Bíblia diz. No meio da última semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Então o pós-tribulacionista entende que quem fez cessar... Porque no começo do texto eu falei o quê? 70 semanas estão destinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. É alguma coisa de Deus com Israel. Entende? Então, a primeira divisão que nós temos entre pré e pós é no texto de Daniel capítulo 9. Vamos ler mais um texto? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Se você quer ver Jesus falando a respeito da volta dele, 1 e 2 Tessalonicenses, os dois textos.
essa igreja, tipo, foi o seguinte, eles tinham a certeza, que foi? Que você riu? Falei errado? Não. Eles tinham a certeza de que Jesus ia voltar naqueles dias. Convicção. Aí o que eles fizeram? Pararam de trabalhar. Eu não vou trabalhar mais, Jesus vai voltar, por que eu vou trabalhar? Eu vou pagar boleto? Eu não, vou ficar devendo, eu não vou trabalhar mais não. E aí, você conhece uma pessoa? E nem é tessalonicense? Não? Olha o que Paulo fala aos Tessalonicenses no capítulo 4, versículo 13. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Olha isso, gente. Eu quero que vocês não fiquem tristes por quem já morreu, como ficam as pessoas que não têm esperança. Quem não tem esperança fica muito triste por quem já morreu. Agora a gente não fica triste, igual eles, sem esperança. Versículo 14. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim, cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a você o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo ressuscitarão primeiro. Quem morreu com Cristo vai ressuscitar primeiro. Você imagina o cemitério nesse dia? Como é que vai ser? Porque nós somos 3 em 1 hoje. Nós somos corpo, alma e espírito hoje. E na eternidade também nós vamos ter o corpo transformado. Eu acho que eu não vou ter mais de 100 quilos também no céu, né? Porque acho que o anjo na hora... Minha asa vai ser reforçada? Imagina o anjo chegando assim. Everson Fernando, quem é? Sou eu. Rapaz, você é desse tamanho, como é que nós vai levar? Bom, nós vamos ter corpo transformado. E os mortos, quem morreu, vai ter o corpo transformado também. Vai ressuscitar primeiro. Vai ressuscitar. E a gente vai ter outro nome também? Nós vamos ter outro nome. Nós vamos ter um nome dado por Jesus. Se der tempo, nós vamos... Você gostou dessa? Depois você fala o seu nome de batismo aí para a turma. Bom, versículo 17. Nós que estivermos vivos seremos levados nas nuvens junto com eles. Nós vamos encontrar com quem já morreu ressurreto nas nuvens, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. E assim ficaremos para sempre com Ele. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Vai ser sensacional. Eu vou ser sincero, eu já sonhei já com a volta de Jesus algumas vezes já. Já sonhei. E teve um dia que foi muito louco, porque eu sonhei que eu estava na igreja, e sonhei que estava acontecendo um arrebatamento, e um monte de gente começou a subir. Aí eu falei, meu Deus, é o arrebatamento. Mas sabe aquele sonho que, eu estou sonhando que é o arrebatamento? Não foi uma revelação, não. Foi um sonho. Aí, assim, comecei a voar, mas eu não voava, até as nuvens encontrar Jesus. Saí daqui, passei no supermercado Mariana ali, sobrevoando, vim pra cá e eu falei, quando é que eu vou chegar? Acordei. Hã? Meu GPS está desregulado. Bom, vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. As duas cartas a Tessalonicenses, a Tessalônica, Paulo fala a respeito da vinda de Jesus. Os irmãos tinham parado de trabalhar e precisavam de um ajuste aí, né? Vamos voltar a trabalhar, né? Que negócio é esse de parar de trabalhar? Versículo 1. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Não fiquem. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus.
Antes da vinda do Senhor, vai ter a revolta contra Deus. E terá de aparecer o perverso. Quem é o perverso? O anticristo. É o anticristo. Hoje você vai ganhar a estrelinha de melhor aluno da sala, viu? Porque está tudo 100% até o momento. Tem os irmãos que ganhou de assiduidade e cada um vai... Estou brincando. O perverso que está condenado a ir para o inferno. O perverso, ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Lembra das 70 semanas de Daniel? Aqui o pré-tribulacionismo faz essa ligação. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? Vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Tem alguma coisa, tem alguém que não deixa o perverso se manifestar. Duas linhas de pensamento, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo, quem retém o perverso e impede é o Espírito Santo. O Espírito Santo impede a manifestação do anticristo. No pré-tribulacionismo, no dia do arrebatamento, o Espírito Santo sobe com a igreja, é retirado, e aí o anticristo se apresenta. No pós-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo não sabe dizer quem é, porque a Bíblia não diz quem é. A Bíblia diz que tem alguma coisa que retém. O quê? Alguma coisa. Se Deus quisesse dizer quem era, Ele dizia quem era. Ele diz alguma coisa. Alguma coisa retém. O quê? Não sei, é um anjo, um arcanjo? Não sei. Deus. Alguma coisa retém, não deixa Ele se manifestar. Mas isso que está impedindo hoje, vai permitir o perverso se manifestar. Versículo 9. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. O anticristo vai fazer milagre. Milagres e maravilhas. Ele vai enganar com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Eu achei que o texto da marca da besta estava aqui. Vamos ler Apocalipse 13. Bom, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 vai falar das duas bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A besta, uma é um poder político e o outro é um poder religioso. O falso profeta é um poder religioso e o anticristo é um poder político. O falso profeta vai estar ligado a alguma religião. Eu não sei dizer qual é difícil fazer previsão, difícil dizer quem é, mas ele vai estar ligado à religiosidade. Apocalipse 13, 1. Depois vi um monstro que subia do mar. Monstro é uma besta. Eu vi uma besta. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes, que eram blasfêmias escritos nas cabeças. A besta que eu vi parecia um leopardo. Seus pés eram como de um urso, sua boca era como de um leão, e ao monstro, o dragão, deu o seu poder. Quem é o dragão, a antiga serpente? Diabo. Oh, irmão, 100%, nota 10, hein? A antiga serpente, o dragão, é o diabo. Aqui a Bíblia está dizendo que o diabo deu poder à besta que sobe do mar. Seguindo. O seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão, o diabo,
porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também ao monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. Aqui nós temos um paradigma grande para quem é pré-tribulacionista, porque na visão pré, o anticristo está perseguindo alguém que não é a igreja. A igreja subiu para o céu na visão pré. Mas aqui a Bíblia diz que o anticristo vai lutar contra o povo de Deus e vai vencer. Bom, onde eu parei? Que versículo? 17. Ah, não. 7. Versículo 8. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Tem um pessoal aqui durante a grande tribulação que tem o nome escrito no livro da vida. Versículo 9. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isso. Quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Versículo 11. Agora é a outra besta. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres, parecidos com os de um carneiro, mas ele falava como um dragão. Ele usava toda a autoridade do primeiro monstro, na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas, fez com que caísse fogo do céu sobre a terra na presença de todas as pessoas. Ele enganou todos os povos da terra por meio de coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao primeiro monstro, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro. Eles vão fazer uma imagem da besta. Eles vão soprar vida na imagem para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. A imagem da besta de Apocalipse 13 vai falar, vai ter vida, vai querer ser adorada e quem não a adorar vai ser morto. Versículo 16, ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Quem já ouviu falar da marca da besta? Não é a marca do besta, é da besta. Quem sabe o que é a marca da besta? Alguém sabe? Dou-lhe uma? Tem um número, mas as pessoas, é assim, antigamente o pessoal falava que era o cartão de crédito. O código de barra, se você olhar a somatória dos números, sempre dá 666. É um negócio esquisito, mas é isso aí que dá, 666. Aí o pessoal falava que era o código de barras antigamente, depois era o cartão de crédito. Hoje é o chip. Tem uma pegadinha, depois eu vou mandar para vocês verem a pegadinha. O cara vem do nada, você já viu? Pá, bate aqui, bate na mão, ó, implantei um chip aí no... Que? É o chip da besta, e o pessoal, quem para com isso? E aí, pensando que perdeu a salvação e tal. Gente, não é um chip, não é cartão de crédito, nem é um código de barras, entendeu? Não é que as pessoas vão ser enganadas, vai colocar a marca da besta enganada. Não, elas vão, é público, elas vão saber, é a marca do monstro isso aqui. Ninguém vai poder nem comprar e nem vender se não tiver essa marca, a marca da besta. Na sequência do texto, nós vemos que tem um número, ó. Bom, o versículo 16 diz que era ou na mão direita ou na testa.
Planta as coisas, né? Não vai lá, vai estar tranquilo, né? Vai ser na mão direita ou na testa. Tem uma questão, Deuteronômio capítulo 6 é o texto mais importante do judeu. É o Shema. O judeu fala esse texto como se fosse uma reza. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ouça Israel, o Senhor é Deus. O Senhor é um. Essa é a oração de todo judeu. Todo dia ele fala diversas vezes. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Você vê lá, você já viu eles fazendo assim no Muro da Lamentação? Eles falam diversas vezes. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ouça Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um só, Ele é o único. Deus diz, em Deuteronômio 6, depois vocês leem, vocês carregarão isso na mão direita e na testa. Por que ele quer dizer? Ele estava querendo falar da leitura e da meditação, é isso aí que Deus está querendo dizer. Só que os fariseus, o que eles faziam? Eles faziam uma caixinha, todo judeu fazia uma caixinha e tinha o Shema escrito na caixinha. E deixava a caixinha amarrado como se fosse uma pulseira na mão e um arquinho na cabeça aqui com uma caixinha. O Shema. O fariseu, lembra que ele gostava de se mostrar? A caixinha dele era desse tamanho aqui. Ele fazia umas caixonas, não eram umas caixinhas, umas caixonas maior para se mostrar. A marca da besta está exatamente na mesma posição que era para carregar a palavra de Deus. Na mão e na cabeça. Percebe que quem adora a imagem da besta é porque segue o procedimento mundano. Quem adora a Deus tem a palavra na mão e na mente. Entende? Vocês vão carregar, ouça Israel, o Senhor é seu Deus, é Deus de vocês. E Ele é único. Vocês vão carregar isso na mão e na testa, na cabeça. Quem carregasse a marca da besta é a mesma coisa. Diz respeito ao procedimento. Ah, você acha que vai ter uma marca? Acho que sim. Eu acho que vai ter que ter uma marca visível, alguma coisa, eu não sei o que é, não sei, uma tatuagem, não sei, alguma coisa vai estar exposto, vai estar mostrando. Não que a tatuagem é a marca da besta, pelo amor de Deus, não vão. Se daí a possibilidade de já dar um rolo, já deu uma engolida seca, já. Vai ser na testa, graças a Deus ninguém tem na testa a não ser o Whindersson Nunes, né? Ele está com. Versículo 17, ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal, isso é o nome da besta e o número do nome dele, isso exige sabedoria, quem é inteligente pode descobrir que o número da besta quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano, o seu número é 666, 666, então esse é o número da marca da besta. Pessoal, eu queria ler Apocalipse 19, a volta gloriosa de Cristo. Queria ler Apocalipse 11, a manifestação de duas testemunhas em Israel. Não, é 9h30 da noite, não dá tempo de ler, não. Não, depois eu vou... depois eu mando um áudio para vocês no grupo. Eu mando um áudio para vocês no grupo. E eu também gostaria que vocês... Não, já está dormindo já. Mas eu gostaria que vocês lessem Apocalipse capítulo 11, a manifestação de duas testemunhas. Muitas pessoas dizem que as duas testemunhas são Moisés e Elias. Gente, vão aparecer duas pessoas que já estiveram aqui na terra. Eles vão voltar e eles vão pregar a respeito de Jesus. Eles vão dizer assim, ó, hã? Não é sensacional? Abre aí Apocalipse 11, vai, vocês estão me... eu já gosto da Bíblia, né? Vocês ficam, o quê? Não acredito. Vai acabar o Pega um copo de água para mim lá, que... Ah, não, tem água. Se acabar às 3, vai já. 3 horas é hora de orar. Versículo 3, Apocalipse 11, 3. Deus está falando, eu enviarei minhas duas testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro. E eles anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão de pé diante do Senhor no mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, olha isso aqui, sai fogo
da boca dessas testemunhas e acaba com os inimigos. 2 testemunhas de Deus vão soltar fogo pela boca e queimar os inimigos. Assim, quem quiser maltratá-la precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo em que anunciarem a mensagem de Deus, e também tem autoridade também sobre as águas, para que virem sangue. Quem, na Bíblia, fez esses 2 sinais? Falou, não vai chover a partir de hoje, não choveu, fechou o céu e não choveu. E quem transformou a água em sangue? Moisés transformou a água em sangue. E quem foi que falou que não ia chover e não choveu? Elias. Água em vinho, sim, Jesus. No caso aqui, transformou a água em sangue. Moisés. Então, Deus está dizendo, as 2 testemunhas, uma tem autoridade para transformar a água em sangue e a outra tem autoridade para falar, não vai chover mais. E não vai chover. Por isso que na maior parte das interpretações, eles interpretam como sendo Moisés e Elias, as 2 testemunhas. Vocês têm noção de Moisés e Elias em Israel hoje, vestido com roupa de pano grosseiro? Esses dias filmaram, eu não sei quem foi que filmou, 2 homens andando com cajado assim, e aí o pessoal falou, as 2 testemunhas já chegou já. E eles têm o poder de realizar sinais e prodígios. Por que as pessoas dizem que é Moisés e Elias? Obrigado, Thaís, Deus abençoe. Moisés e Elias. Moisés representa os profetas, representa a lei. Elias representa os profetas. Quando Jesus teve o seu corpo transfigurado no Monte da Transfiguração, quem aparece para ele? Moisés e Elias. Então, não dá para adivinhar, porque a Bíblia não diz. Onde a Bíblia não diz, a gente faz silêncio. Mas é possível que seja Moisés e Elias. Versículo 7. Quando as 2 testemunhas acabaram de anunciar a mensagem, a besta que vem do abismo lutará contra elas. E a besta vai vencer as 2 testemunhas. E as matará. Olha isso, gente. Os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, Jerusalém, onde o Senhor delas foi crucificado. O Senhor das 2 testemunhas foi crucificado nessa cidade. E as 2 testemunhas ficarão expostas, mortas nessa cidade. O nome daquela cidade é Sodoma ou Egito. Versículo 9. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas, raças, olharão para esses 2 corpos e não deixarão que sejam sepultados. Quando eu era criança, e aí na escola bíblica alguém estava falando das 2 testemunhas, eu tinha um medo. Meu Deus, igual você, eu também tinha medo, achava que, meu Deus, ficava morrendo de medo, sonhando. Como que o mundo inteiro vai ver 2 pessoas mortas em Jerusalém? Não tinha celular. Depois que inventaram o celular não tinha internet. Sabiam disso? Você não sabia? O celular não tinha internet. Aí você pergunta, por que vocês faziam com o celular? A gente ligava. Ligava, mandava mensagem. Você tinha que comprar um pacote com 100 SMS. Acabava o pacote, aí sabe o que acontecia? Você não se comunicava mais com ninguém. Era para isso que existia celular. Uma foto ocupava a memória inteira do celular. Então dava para ter uma foto no celular. Quando lançaram a internet, gente, olha isso. Vocês acham que será difícil de mostrar as 2 testemunhas mortas para o mundo inteiro? Aqui a Bíblia diz toda raça, toda tribo, toda língua, toda nação vai ver. Vocês acham que é difícil ou é fácil? Facílimo. Versículo 11, mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles, e eles se levantaram. As 2 testemunhas vão ressuscitar. É muito louco o que vai acontecer, né, no Apocalipse. Todas as pessoas que os viram ficaram com medo terrível. Aí os 2 profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu e lhes dizia: subam aqui.
Enquanto seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiram ao céu numa nuvem. Naquele momento houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída. Morreu 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza de Deus do céu. O segundo ai já passou, mas olhem, o terceiro ai virá logo. Então nós estamos aqui diante de um texto apocalíptico. Quando eu era adolescente tinha uma banda que fazia muito sucesso, uma banda de rap. A banda se chama Apocalipse 16. Alguém já ouviu essa banda? Já. Nunca ouviu Apocalipse? Vocês já ouviram uma música que fala assim, vixe, muita treta, vixe, muita treta? Não é Racionais não. Vocês nunca ouviram vixe, muita treta? Vocês não têm cultura nenhuma, como que vocês nunca ouviram muita treta? Apocalipse 16. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 16 é o derramamento das 7 taças. A principal música deles era vixe, muita treta. Por quê? A maior treta de todas, ele fala na música, a maior treta de todas vai ser quando Jesus Cristo voltar. Imagina 2 testemunhas, morre, ressuscita, e estrela caindo. Não dá para a gente falar de tudo que vai acontecer, tá? Apocalipse 19 tem a volta gloriosa de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 20 tem o começo do milênio. Apocalipse 21, novos céus, nova terra. Apocalipse 22, eternidade, certo? Então, o último versículo do Apocalipse 22, amém. Acabou, agora é nós com Jesus Cristo, certo? Bom, de qualquer forma, o objetivo dessa aula é mostrar que Jesus Cristo voltará. Se ele volta antes da grande tribulação, se ele volta depois, é uma boa discussão teológica, é legal o debate. Mas o que importa mesmo é a gente estar preparado para tanto em uma quanto na outra. Porque o que importa é a gente saber que ele volta antes ou depois e a gente não está pronto nem para uma nem para outra. O que importa é a gente estar pronto. Lá no grupo eu vou mandar bastante coisas a respeito da volta de Jesus para vocês verem, tá? Assistirem. Bom, eu quero encerrar então, na primeira aula, há 8 meses atrás, veja só, para quem duvidou que a gente ia conseguir terminar, está encerrado o discipulado nível 1. Nossa, que não está todo mundo chorando, não, está dando risadinha. Bom, né? Só porque vai ter o 2. Então, o que eu quero dizer para vocês são 2 conselhos. Bom, primeiro conselho. Em algum momento, durante a nossa jornada de fé, eu vou decepcionar vocês. Eu, Everson. Porque eu sou ser humano de carne e osso. Em algum momento, isso pode acontecer e, sinceramente, conhecendo a mim mesmo como eu conheço, é possível que isso já tenha acontecido ou vá acontecer em algum momento. Quando isso acontecer, vocês não podem abandonar Jesus. Porque a fé de vocês não tem nada a ver comigo. Eu só fui um canal durante um tempo e expliquei um pouco do texto bíblico para vocês. Quem morreu na cruz por vocês foi Jesus. Algumas pessoas, quando alguma pessoa que eles consideram importante ou que eles se espelham, quando essa pessoa falha, algumas pessoas abandonam a fé. Então, quando eu, de alguma forma, falhar com vocês ou falhar com Jesus, vocês não têm nada a ver com isso, entende? Vocês não podem abandonar Jesus porque eu não fui parecido com Jesus, certo? Quando acontece o discipulado, naturalmente as pessoas criam uma identificação, gostam de ouvir essa pessoa, se espelham em algum aspecto, mas todos nós devemos ser seguidores de Jesus. O dia que eu não for um seguidor de Jesus, continuem sendo. Continuem sendo. Todas as palavras que eu proferi, baseado na palavra de Deus, é autoridade sobre a vida de vocês. Se em algum momento eu não estiver servindo ao Senhor, e eu não estou falando isso porque eu tenho perspectiva de não servir a Jesus, não. Hoje nós falamos do Apocalipse. Eu tenho temor a Deus, eu quero estar junto de vocês na presença de Jesus. Só que desde quando eu comecei o discipulado, eu firmei isso no meu coração. De falar com vocês que a fé de vocês não se baseia somente naquilo que eu ensino. E se eu for um falso profeta? E se eu estiver enganando vocês todo esse tempo? Como é que nós vamos poder... Como é que a gente pode ver se é verdade? Através da palavra de Deus. Esse é nosso parâmetro. Então, esse é o primeiro conselho. Se em algum momento eu errar com vocês ou com Jesus, não desanimem, não percam a fé, não deixem de servir a Jesus. Segundo conselho,
Depois que você começa num trajeto, você nunca pode parar. Não tem volta. Não tem como voltar. Vocês não podem parar de estudar a Bíblia de Deus, a palavra de Deus. Vocês não podem. Vocês não tem como retornar, não tem retorno. Já vai pensando no discipulado nível 3, no 4. Preste atenção nisso. Tem um navegador espanhol. Lembra de... ela é pregadora, lembra que ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Não tem para trás, gente, não tem como voltar. Tem um navegador chamado Hernán Cortés, ele era espanhol, e ele foi conquistar a costa do México, com 600 homens espanhóis. Quando ele chegou na costa do México, ele bateu o olho nos astecas, só o que tinha na praia lá tinha mais de 6 mil, ele falou, não vai dar boca. Os 600 espanhóis olharam assim, contaram o índiozinho lá, 1, 2, 3, 4 índiozinhos, 5 mil, não vai dar, nós não vamos conseguir, não vai dar para enfrentar os astecas. Aí sabe o que eles falaram? Vão voltar para a Espanha. Sabe o que o Hernán Cortés fez de noite? Pôs fogo nos navios. Tacou fogo nos navios. De manhã cedo, todo mundo pronto com a malinha, vamos voltar para a Espanha? Não tem barco para voltar, ou agora a gente luta, ou a gente luta, ou a gente luta. Bom, vocês sabem como é que está, né? O México foi conquistado pela Espanha. Então, gente, nessa noite, último conselho para vocês, queime seus barcos. Afunde os seus barcos. Não tem volta. Albert Einstein dizia que depois que uma mente se abre para a verdade, ela nunca mais volta para o seu estado natural. Que vocês nunca deixem de aprender, de aplicar a palavra de Deus, de ter contato com a palavra de Deus. Se tudo isso que nós fizemos e você tiver um contato diário com a palavra de Deus, tudo isso valeu a pena. Agora, se você não tiver contato com a palavra de Deus, se você não conhecer profundamente a Cristo, nós perdemos tempo. Se vocês não continuarem nesse trajeto, perdemos tempo. O último texto que eu queria ler para vocês está em 1 Reis, capítulo 19. Vocês vão lembrar, hein? Qual foi o último texto? 1 Reis, capítulo 19. Gente, eu nunca terminei atrasado igual hoje, hein? É porque é a última aula, né? 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Tinha 12 pessoas arando a terra com 12 pares de boi, 12 arados. Eliseu era o último. Elias está passando. Ele jogou a sua capa em cima do Eliseu. Que coisa esquisita, né? Está todo mundo arando a terra, um solzão quente. Vem um profeta. Elias era doidão, né? Cabeludão, comendo gafanhoto igual João. Aí ele joga a capa em cima de Eliseu. Versículo 20. Então Eliseu largou seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe. Deixa ela. Deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Olha o que Eliseu fala: deixa eu me despedir dos meus pais. Aí Elias responde: está bem, pode ir, eu não estou te impedindo. Versículo 21. Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou os 2 bois. Matou os bois. Então ele fez um fogo com a madeira do arado. Tacou fogo no arado, matou os 2 bois, depois deu a carne ao povo, fez um churrasco. Eles comeram. Então ele saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Quando Elias chamou Eliseu, ele falou: eu posso me despedir dos meus pais? Pode.
Ele matou os bois, que era o instrumento de trabalho, e tacou fogo no arado. Por quê? Porque não tem mais volta. Não tem para onde voltar. Tipo assim, se eu vou com Elias e não dá certo, eu volto e continuo arando a terra, né? Não tem. Não tem como não dar certo, entende? Eliseu vai e põe fogo. Às vezes a gente fica, na jornada cristã, a gente fica olhando para o passado, com o pezinho lá atrás. Essa noite é a noite de botar fogo nesses bois aí, botar fogo nesse arado, não tem mais. Aquela vida não existe mais. Agora é outra vida, agora é seguir um profeta chamado Elias, é próximo de Deus. Elias realizou 7 milagres durante a sua vida e Eliseu realizou 14. Muitos milagres ele realizou. Então, nessa noite, taca fogo nos seus barcos, afunde os seus barcos no cais. Tem uma canção que eu analisei no YouTube, depois quem quiser ver, Para Onde Eu Irei. E eu falo exatamente desse texto aqui. Nós não temos plano B, não tem para onde voltar. Agora nós vamos continuar nesse trajeto, aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Amém? Vamos orar então, agradecendo a Jesus. Esse é o final mais feliz do discipulado nível 1. Cadê a Vanessa? Ali. Porque normalmente era sempre triste, né? Todo mundo decepcionado, mas agora como nós vamos ter o nível 2, tá todo mundo tranquilo, né? Só vai tirar férias. Então eu espero que todos vocês façam o nível 2, tá bom? Vamos agradecer a Jesus. Jesus, obrigado por tudo isso. Obrigado por todo esse tempo, esse período. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos sustentou, esteve conosco. Obrigado pela aula de hoje. Um dia o Senhor vai voltar, eu creio nisso. E eu espero que o meu nome seja chamado e o nome desses irmãos sejam chamados também. Jesus, em algum lugar vai estar acontecendo culto. Eu não sei aonde, com certeza estará. Em algum lugar vai estar tendo culto. Senhor, quem sabe a gente tem o privilégio de estar num culto na igreja. De repente, Jesus, a gente vai estar cantando um louvor e aquele som de trombeta alto. Os mortos vão ressuscitar primeiro e nós, os vivos, seremos arrebatados, Senhor. E nós vamos ter a alegria de encontrar o Senhor nas nuvens. Um novo nome, novas vestes, novo tudo, Senhor. Sem tristeza, sem dor, minha alma anseia por esse dia, Senhor. É o desejo da minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.